Olá, queridas, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é a Chaya, ou a Cleidiana, do Ministério Azeite e Vinho. E como prometida para vocês que nos acompanham no nosso encontro de café com mulheres, né, o projeto Virtuosas, hoje eu estou gravando para vocês a parte 2 da nossa ministração do mês passado, chamado Força e Dignidade. E aí tivemos um encontro ao vivo, né, onde nós falamos sobre a primeira parte, a parte da força, e agora no nosso encontro online estamos falando com vocês a respeito da dignidade, certo? E o nosso texto base foi Provérbios 31, 25, onde diz que a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. E exatamente como fizemos com a nossa ministração passada, eu vou falar 3 pontos a respeito do que não é dignidade. Então, o primeiro ponto é o seguinte: se você entende que dignidade é o mesmo que honra ou respeito, você está certa. Mas se acredita que ser respeitada ou honrada é que todos sempre concordem com você e façam todas as suas vontades e opiniões, você não age em dignidade. Você só está se comportando de maneira infantil ou mimada. Muitas de nós, ou muitos de nós, já que isso é um assunto que também se reflete no caráter masculino, nós entendemos que só somos respeitados quando as pessoas concordam e nos apoiam incondicionalmente. Se a pessoa sempre concordar com o nosso ponto de vista, se ela sempre apoiar as nossas ideias do projeto, isso significa que a pessoa nos valoriza e nos respeita. Mas isso não é verdade dentro da cultura do reino de Deus, que é a justiça. Você, quando lê as Escrituras, né, que a melhor representação da interação de Deus com o homem está nas Escrituras, o que você percebe? Que Deus não tem problema nenhum de ouvir as opiniões das pessoas, mas Deus só apoia aquele que diz uma opinião justa ou aquele que tem um projeto correto. Você não vê Deus concordando e apoiando ninguém incondicionalmente, mesmo quando esta pessoa é amada de Deus. Vamos lembrar de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o testemunho que se tem a respeito de Davi é esse, que Deus falou: Davi é um homem segundo o meu coração, porque ele faz toda a minha vontade. E quando Davi cometeu o pecado com Batseba, Deus foi lá por meio de Natã e repreendeu a Davi. E disse: tu és esse homem. Ou seja, Deus não apoiou a ideia de Davi, não apoiou o projeto de Davi para matar Elias, não apoiou. E você olha também no caso de Jonas. Jonas era um amado de Deus. E Jonas foi mandado para pregar a Nínive. E Jonas não quis, fugiu e depois, né, obrigado por Deus, acabou indo pregar em Nínive. Então você vê, Jonas entendia que Deus ia exercer misericórdia contra os inimigos de Israel, que eram os ninivitas. Jonas tinha uma visão a respeito disso totalmente contrária à de Deus. Jonas teve mais misericórdia de uma planta do que da nação de Nínive. E você vê Deus ouviu a opinião de Jonas, né? Fez Jonas entender o ponto de vista dele. E mesmo Jonas sendo o amado de Deus, Deus não apoiou Jonas. E eu posso dar tantos outros exemplos de situações das Escrituras onde a pessoa estava correta, e a pessoa estava correta e obteve o apoio de Deus, e a pessoa estava errada e não obteve o apoio de Deus. Por quê? Porque dignidade não tem a ver com você ter apoio incondicional, de a pessoa sempre entender o seu lado, ou sempre entender o seu ponto de vista. A dignidade tem a ver com você ser tratada da forma como você merece ser tratada, e nem sempre da forma como você espera ser tratada. E a gente vai explicar isso um pouquinho melhor daqui a pouco. O segundo ponto é aqui: se você acredita que ser honrada
É somente receber presentes e elogios, porque dignidade tem a ver com você ser tratada com honra e respeito? Então você é propensa a ser desrespeitada por meio de bajulação e manipulação. Quando nós entendemos que ser tratada com dignidade é quando a pessoa é sempre gentil conosco, e a principal característica, a principal forma de compreender a gentileza é por meio de presentes, de elogios, é por meio de um falar doce, de um falar suave, nós podemos ser desrespeitadas por meio de bajulação ou manipulação. E por que a bajulação e a manipulação nos desrespeita? Porque a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo isso com interesse escuso. Ela não está fazendo isso porque nos valoriza de verdade, mas porque ela quer obter algo de nós. Nem que seja o silêncio. Não, eu vou aqui elogiá-la, eu vou aqui agradá-la só para ela calar a boca. Então essa pessoa, ela está massageando o nosso ego para obter algo de nós. Seja um sim, seja um cala-boca, seja um apoio num projeto que a gente já tinha dito que não ia concordar. Então ela está se fazendo, como eu digo, está se fazendo de meiguinha, de doce, meiga e agradável, somente para nos manter calminhas. E isso é desrespeito. Por quê? Porque a pessoa não está nos enxergando adequadamente. Ela quer algo de nós. Nós somos um meio para o fim. Então, uma pessoa que interpreta a dignidade com recebimento de presentes, elogios, né, ela vai acabar sendo desrespeitada, tratada como um meio para um fim, como uma ferramenta, por meio da bajulação e da manipulação. Ou, se você é aquele caso que nunca esperou ou acreditou em que as pessoas vão lhe tratar corretamente, e por causa disso você sempre aceita qualquer migalha de gentileza, elogio ou respeito que lhe dão, você não é uma pessoa madura, flexível, que age em sabedoria, pois compreende que não é certo exigir nada dos outros e nem ter expectativas em relação a ninguém. Você é apenas uma pessoa ferida, com a autoestima quebrada, que tem medo de ser abandonada e rejeitada, que perdeu a confiança nas pessoas ou que nunca se perdoou pelos seus erros e por isso acredita que merece receber qualquer pouco respeito que lhe dão. Então, se você é uma pessoa que nunca foi tratada com respeito, seja porque você viveu num ambiente tóxico, numa família desestruturada, e acabou também convivendo com outras pessoas fora do ambiente familiar que também eram desestruturadas, ou seja, porque você cometeu muitos erros e você não consegue se perdoar, você vai ser aquela caçadora de gentileza. Você vai ser aquela... você vai acabar gerando em você algo que nós iremos ministrar em um futuro breve, que é sobre dependência emocional. O que é dependência emocional? É a carente emocional. E aí a carente emocional, por qualquer migalha de afeto, ela fica se sujeitando a situações degradantes, a relacionamentos deploráveis, e quanto mais a machucam, quanto mais a exploram, quanto mais a ofendem, mais ela corre atrás dessas pessoas que a ofendem. Por quê? Porque na cabeça da carente emocional, da dependente emocional, que é o nome que estão dando hoje, né? Porque as pessoas já conhecem, só que em cada geração eles trocam os nomes dos mesmos problemas, né? Então, o que antes era carente emocional, hoje se torna dependente emocional. Então, essa pessoa, ela vai... pela migalha do afeto, ela vai se sujeitar às piores coisas do mundo, porque no fundo ela acredita que ela não merece. Então, como ela não merece, ela tem que ser grata por qualquer pouca coisa que ela recebe, porque como dizem, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Mas a palavra dignidade, no texto de Provérbios 31, 25, é a hebraica hadar, escrita com H, né? O H, geralmente no hebraico, tem som de R, então é hadar.
E ela significa, olha aqui, ornamento, esplendor, honra, glória, majestade, elevar-se, exaltar-se, respeito, reverência e etc. Quando falamos sobre dignidade, estamos nos referindo à forma correta de tratarmos ou interagirmos com alguém, ou a forma correta de como a pessoa deve nos tratar e interagir conosco. Na cultura do reino de Deus, que é a justiça, ou em Sião, como eu geralmente costumo dizer, e se você acompanha os nossos vídeos, você vê usando essas expressões muitas vezes, dignidade é o mesmo que honra. E eu quero que você se faça essa pergunta: você merece receber honra? Você merece, mulher, receber respeito? Você merece que as pessoas te tratem de forma digna? Você entende realmente o que significa ser tratada, ser ornada? E ornada fala sobre imagina como acessórios, como joias, de alguém pegar e te deixar mais esplendorosa, ou de alguém jogar sobre você roupas e vestimentas que destaquem ainda mais você. O ornamento tem a ver com isso. Por isso o conceito do esplendor, né? Glória, majestade, ser tratada como um rei, como uma rainha, como uma figura de influência, de autoridade, como uma voz de liderança, majestade. O respeito, ser tratado com essa dignidade, reverência. As pessoas reconhecerem você por quem você é e por aquilo que você faz. Mas, para você entender um pouquinho melhor a honra, eu vou te passar o conceito didático que eu ensino para as pessoas, que nós ensinamos para as pessoas no nosso ministério a respeito do que é honra. Honra é qualquer ação, cuidado ou tratamento dado que visa apreciar, preservar, reconhecer e destacar a importância ou relevância do outro. É qualquer ação, qualquer cuidado, qualquer tratamento que tem por objetivo destacar, que tem por objetivo preservar, que tem por objetivo reconhecer e apreciar a importância ou relevância do outro. Ou seja, a honra é quando o outro é tratado por seu devido valor. E a palavra-chave da honra é isso, tratar o outro, né? A expressão-chave, corrigindo, da honra é isso, tratar o outro com o seu devido valor. E o que é o devido valor? Para você compreender o devido valor, você tem que compreender 3 aspectos de uma pessoa: a sua existência, a sua posição e as suas ações. Então, uma pessoa, quando ela é tratada de maneira correta, de acordo com seu devido valor, nós estamos valorizando essa pessoa e apreciando ela por existir, pelas posições ou funções que ela ocupa e pelas ações que ela realiza. E você, mulher, pode ser honrada por existir? Você acredita que merece ser honrada pelas posições e funções que você executa na sua vida? Pelas posições e funções que você executa na sua família, né? Sendo esposa, mãe, amiga, irmã, colega de trabalho, né? Líder profissional, profissional liberal. E as ações que você executa dentro dessas funções, você acredita que você merece ser honrada e valorizada por elas? Porque a honra está relacionada a tudo isso. Entretanto, quando nós falamos de honrar a pessoa pela sua existência, nós estamos relacionando isso a reconhecer a importância, a relevância do outro ou de você mesma, obviamente, tanto para Deus quanto para a criação de Deus. Na honra pela existência, reconhece o outro pela perspectiva divina
Isto é, compreende-se os motivos pelos quais Deus quis e fez o outro e o valoriza por estes motivos. Por quê? Porque nós devemos amar o próximo, tanto como nós amamos a nós mesmos, mas nós também, como diz as Escrituras, devemos amar as pessoas como Deus nos ama. Então, quando nós falamos de honrar a pessoa por existir, né, e um dos melhores exemplos de honrar a pessoa pela sua existência é quando você comemora o aniversário de alguém. E não é só quando você vai na festa de aniversário, é o seu comportamento em honrar o aniversariante. Se você vai lá só para comer, você não tem de nada de honra. Se você faz uma festa só, né, você quando organiza seu próprio aniversário, faz uma festa apenas para fazer, mas você não acredita que aquelas pessoas realmente gostam de você, então você está dentro de um ambiente de carência emocional, onde você está criando uma oportunidade para se machucar. A honra pela existência, ela começa não apenas eu valorizando por a pessoa existir na minha vida, ou eu ser valorizada por eu existir na vida das pessoas, mas principalmente porque Deus me quis. Eu começo a me enxergar da perspectiva de Deus e eu começo a enxergar as outras pessoas da mesma perspectiva. Somente assim eu tenho uma honra saudável, somente assim eu me protejo de ser bajulada, como eu também me impeço de bajular ou manipular outras pessoas. Quando nós enxergamos a nós mesmos e os outros a partir da perspectiva de Deus, porque Deus quis que essa pessoa permanecesse existindo. Deus quis regenerar essa pessoa. Deus quis dar a ela uma nova oportunidade de vida. Deus quis que esta pessoa nascesse. Por quê? Porque toda a nossa existência, ela é fruto de querer e propósito. O propósito significa que Deus compreende que a criação dele, o reino dele, se torna melhor com a sua existência. E quando nós estamos honrando uma pessoa pela existência, é essa compreensão que a gente tem que ter. Eu não honro essa pessoa apenas por aquilo que ela faz de legal na minha vida. Eu não honro essa pessoa apenas pelas posições que ela ocupa na minha vida, porque ela é meu pai, porque ela é minha mãe, porque ela é minha esposa, porque é meu marido, porque é meu filho, porque é minha irmã. Não, eu honro essa pessoa porque eu entendo a visão de Deus a respeito dela, que Deus entendeu que o mundo dele, o reino dele, a criação dele se tornou melhor a partir do momento que essa pessoa passou a existir. Então, quando eu compreendo isso, eu consigo tratar qualquer pessoa com respeito. E quando eu compreendo isso a respeito de mim mesma, eu não permito que as pessoas me desrespeitem. Por quê? Porque o mundo ficou melhor com a minha existência. Por quê? Porque eu, como filha de Deus, eu sou fruto de um querer e de um propósito. E o propósito é, a minha existência torna a criação dele melhor. E quando você, mulher, se veste de dignidade e permite que as pessoas te respeitem, te honrem e te valorizem a partir da sua existência, é isso que você tem que entender. Que Deus, que você existe ou permanece existindo porque Deus quer. E se Ele quer, não importa quem não te queira. E que você, por causa do seu legado e do seu propósito, compreende que Deus entende que o mundo dele se torna melhor por causa da sua existência. E viu Deus que tudo aquilo que ele fez ou refez, se você é um regenerado por meio de Cristo, era muito bom. E a honra pela posição, já adiantei um pouco aqui, que a posição é um lugar ou função que recebemos de Deus em vida e para a vida. E ela está diretamente relacionada ao serviço, ministério, sacerdócio que prestaremos aos outros enquanto estamos ativos na terra. E tem algumas referências que vai aparecer no vídeo aqui, né? Jeremias 1:5, Números 11:16, Eclesiastes 9:10 e por aí vai.
É importante enfatizar que no reino, sacerdócio ou ministério é todo e qualquer serviço que, sob fundamentos corretos, prestamos a outros, e estes outros podem ser filhos, esposo ou esposa, colegas, amigos, discípulos, conhecidos ou desconhecidos. A honra pela posição, então, seria um reconhecimento, uma aceitação por este lugar que Deus deu ao outro ocupar, tanto em nossa vida quanto na criação dele. E por que eu falo sobre isso? Que a posição, a honra pela posição não é o lugar que as pessoas querem que você ocupe, é o lugar que Deus te colocou para ocupar. Então, e é importante que você saiba qual é o seu propósito em Deus, ou seja, qual é a sua herança, qual é o seu legado, qual é o seu testamento de vida, qual é a sua vocação. E aqui eu estou colocando, tentando lembrar de todas as descrições, todas as palavras que significam a mesma coisa nas Escrituras. Caminho, qual é o seu caminho em Deus, qual é o seu propósito, sua vocação, seu legado, sua herança, né? É importante que você saiba, porque dentro da sua herança existem as posições, né? Você vai ser esposa de quem? Isso é uma posição. Quando você sabe quem é o marido, você vai saber que são os filhos daquele cara ali, que você vai ser mãe. E isso é importante você entender, porque muitas vezes as pessoas nos querem na vida delas ocupando uma posição que Deus não quer que a gente ocupe. Muito tempo, né, eu passo, né, eu já tenho experiência com isso de, por exemplo, né, eu sou uma líder, eu discipulo pessoas, eu pastoreio pessoas, eu aconselho pessoas, e muitas vezes a pessoa, ela começa num aconselhamento comigo, num discipulado comigo, e ela não me quer verdadeiramente como líder dela. Ela não quer que eu exerça essa posição que Deus colocou para eu ocupar na vida dela. Ela quer que eu seja amiga dela. Então, dentro de um ambiente de amizade, ela me honra, ela me respeita, ela me trata muito bem. Mas quando chega na posição de líder, de conselheira, de guia espiritual, né? Guia espiritual ficou uma palavra bem estranha agora, né? Porque tem um significado bem sinistro aí no mundo quando fala guia espiritual, mas fazer o quê? A palavra é verdadeira, o conceito que as pessoas dão que está distorcido. E ela não aceita, ela não me honra, ela não me respeita dentro desse papel. Por quê? Porque ela até me quer na vida dela, mas nem dentro das posições que eu devo ocupar. Da mesma maneira, tem mulheres que passam pelo caso de ter um marido que quer que ela não seja a esposa dele, mas seja a mãe, seja a amiga, seja a filha. Não, eu não te quero como esposa, mas esposa foi a posição que Deus me colocou para exercer na sua vida. Mas eu não quero que você ocupe essa posição. Eu quero que você seja a minha fã, eu quero que você seja a minha apoiadora absoluta, eu quero que você haja como minha amiga, como minha filha, como minha irmã, até como minha mãe, mas como esposa eu não quero. Ou quando acontece numa relação de pais e filhos também, onde os filhos aceitam qualquer comportamento dos pais, menos que os pais sejam os pais deles. Então a honra não tem a ver de você tratar a pessoa dentro do lugar que você acha que ela tem que ocupar, mas sim dentro do lugar que você compreende que Deus quer que ela ocupe na sua vida. E também dentro do lugar que você compreende que você deve ocupar na vida das pessoas. Nesses 20 e poucos anos de aconselhamento, principalmente quando nós aconselhamos mulheres com problemas no casamento, uma das maiores dificuldades para as mulheres entenderem é que elas possuem uma posição de esposa na vida dos seus maridos que foi Deus quem deu. E aí, quando a mulher entende que ela deve ocupar o lugar na vida do marido, que é o lugar que o marido deseja, ela não consegue interceder e se posicionar corretamente em Deus para resolver os conflitos no seu relacionamento. Por quê? Porque ela enxerga a posição dela a partir da perspectiva do marido e não a partir da autoridade de Deus
que estabeleceu o casamento que ela possui hoje. Então, muitas vezes, essa mulher tem absoluta certeza que ela casou com o homem que Deus separou para ela, mas como ela tem uma visão democrática, né? Então, como ela acredita que ela só ficou com esse marido também porque esse marido quis e não porque foi Deus quem direcionou e estabeleceu esse casamento, muitas vezes na intercessão dela ela não consegue se posicionar. Da mesma maneira acontece com pais e filhos, às vezes, né, há conflitos na relação entre pais e filhos e os pais não conseguem se posicionar na vida dos filhos porque os filhos não querem aquele posicionamento e aí os pais, ao invés de compreender que foi Deus quem estabeleceu a autoridade paterna e materna sobre a vida dos filhos, eles ficam ainda dentro de um ambiente democrático esperando o dia que os filhos vão votar neles para ocuparem a posição de pai e mãe. O ambiente democrático é isso, é quando você espera que o seu liderado concorde com a sua liderança, ao invés de ter uma visão de reino. E numa visão de reino não é o povo que escolhe os líderes, é líderes que escolhem os outros líderes. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, não foram vocês que escolheram a mim, fui eu quem escolhi vocês. Então, você vê dentro do reino de Deus que é uma autoridade que estabelece outras autoridades. Não é o autorizado ou o liderado que estabelece a si mesmo ou o liderado que escolhe os seus líderes, como acontece na democracia. Na democracia é assim, o presidente, né, tecnicamente falando, né, oficialmente falando, ele está lá porque fui eu que votei nele. O prefeito, ele é chefe do município porque foi votado nele. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus é Deus quem estabelece as posições que as pessoas vão ocupar na vida das outras pessoas e no reino. E quando você entende isso, você não permite ser desrespeitada na posição que você compreende de verdade, que foi Deus quem te colocou ali para fazer. Seja como esposa, amiga, seja como chefe, seja como discipuladora, conselheira e etc. e tal. Então, se vestir de dignidade é reconhecer os lugares que você ocupa na vida das pessoas e não permitir que as pessoas te tratem ou te coloquem na vida delas numa posição diferente, só porque é mais confortável para ela. Você é o que Deus escolheu que você fosse e não o que a pessoa deseja que você seja. Ok? E o terceiro aspecto do valor devido é você reconhecer a pessoa pelas obras, pelas contribuições que ela faz. E o mais importante a se destacar neste aspecto é que a honra ou a dignidade pela contribuição não está atrelada a uma mera ação, ou seja, ninguém é honrado por ter feito algo, mas sim por ter feito algo bom. É a qualidade da obra que é o foco da honra, e não a obra pela obra. Outro ponto é que a qualidade da obra não é sob critério humano, mas divino, ou seja, é Deus quem diz se algo é bom ou não. Então, você precisa compreender que o critério para ser honrado pela contribuição é se você fez algo bom, mas algo bom da perspectiva divina. Porque se você esperar pelo critério humano, você irá se frustrar. Porque um dia as pessoas vão te aplaudir e outro dia as pessoas irão te apedrejar e você continua fazendo as mesmas coisas. Um exemplo que eu dou muito comum é a correção. Corrigir as pessoas, repreender, significa que você vai mostrar para a pessoa qual é o comportamento incorreto dela, qual é o pensamento incorreto dela, o sentimento incorreto dela, a ação incorreta dela. E aos olhos das pessoas, ser repreendido, corrigido, alguém apontando os seus defeitos ou as suas ações erradas,
não é bom. E quem faz isso está querendo ser o dono da verdade, está querendo ser o senhor da razão, está se posicionando de maneira arrogante, querendo humilhar as pessoas, apontando seus erros e seus defeitos. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Então, uma pessoa que faz isso, ela nunca é vista de maneira saudável. Ela nunca é vista de maneira correta. Só que aos olhos de Deus, leais são as feridas feitas por quem te ama. Aos olhos de Deus, uma pessoa que repreende a quem ama, ela realmente ama essa pessoa. Aos olhos de Deus, aquela ação ali é boa. Aos olhos de Deus, você está correto. Por quê? Porque se você realmente ama, você vai corrigir, você vai repreender, você vai estimular a pessoa a se tornar uma melhor versão dela mesma todos os dias. Assim como você espera que, se ela realmente te ame, ela não vai deixar você se ferrar, ela não vai deixar você continuar se envergonhando e se afastando do propósito de Deus para sua vida. Ela também vai te repreender, ela também vai te corrigir, ela também vai querer que você se torne a melhor versão de você mesma todos os dias. Então, eu dei esse exemplo da correção porque hoje, num sistema onde você tem que amor é apoio incondicional e que você sempre tem que concordar com a pessoa e nunca discordar dela, a repreensão é vista como um ato falho no relacionamento humano. Se você repreende, muitas vezes, você não deve, ali, né, às vezes eu repreendo, eu corrijo uma pessoa que fala errado, ou que escreve errado, e a pessoa, tá deixando ela constrangida, é melhor ficar constrangida agora do que se sentir inferiorizada para sempre. Eu conheço a história de uma senhora, que tecnicamente é minha tia, e ela, né, por uma questão de situação de vida, ela acabou não estudando. Né? Não sei exatamente qual foi o motivo pelo qual ela não estudou, mas o que aconteceu? As pessoas viviam, todos os parentes dela, quando eu cheguei aqui no Sul, viviam rindo dela, porque ela falava tudo errado. Ela falava colóio ao invés de dizer conluio. Então o pessoal tá de conluio, né? Tá de esquema obscuro por trás. Então ela falava assim, o pessoal tá de colóio contra mim, e outras muitas expressões erradas que ela dizia. E o que acontecia? Ninguém a corrigia porque ficava com vergonha dela, com vergonha de deixá-la chateada, mas ficavam ridicularizando ela pelas costas, rindo de cada palavra errada que ela falava e tratando ela como um provérbio, como um personagem sático da casa. Quando eu cheguei no Sul, eu comecei a corrigi-la. Eu falei assim, ô tia, não é assim que se fala, não é colóia, é conluio, não é não sei o que, é isso aqui. E ela começou, eu falei assim, e aí o pessoal, ai, não corrige ela, você está deixando ela constrangida. Eu falei, o que é melhor, deixar ela constrangida na frente para ela perceber que está falando errado e ter a oportunidade de falar correto, ou vocês que ficam rindo pelas costas dela? E aí o que aconteceu? Eu comecei a conversar com essa tia e eu estimulei ela a voltar a estudar. E eu lembro que ela voltou a estudar depois de 50 anos. Depois que ela tinha completado 50 anos, ela voltou a estudar, começou a escrever melhor, a falar melhor, e eu estimulei ela sobre isso. Mas eu fiz uma boa ação sobre ela. Eu deixei ela constrangida durante uns 5 segundos? Deixei. Mas ela mesma fala isso. Ela diz hoje assim, ó, que foi uma alegria para ela quando ela concluiu os ensinos iniciais ali, os fundamentais, de ela começar a falar certo, porque ela percebeu que as pessoas pararam de rir dela e ela se sentia tão constrangida, tão burra. E eu falei assim, tia, a senhora não era burra, o que faltava à senhora era aprendizado. Porque a senhora estava se mantendo dentro de um papel de burra, permitindo que as pessoas te tratassem de desrespeito, porque tudo que te faltava era que alguém te estimulasse a você a voltar a estudar. Então, a honra pela contribuição, ela tem a ver com isso, querido, de você fazer aquilo que é certo, que é correto e justo. E quando você fizer isso, permita receber os elogios, o reconhecimento que você merece. E quando alguém fizer isso na sua vida, permita que essa pessoa receba o seu elogio e dê a ela o reconhecimento que ela merece. Mas o que atrapalha na percepção da minha dignidade? Ou seja, de que eu mereço ser tratada de forma correta e honrosa.
E eu vou falar algumas coisas que atrapalham para que você, como a mulher de Provérbios 31, se vista de dignidade, ou seja, não apenas trate as pessoas de maneira digna, mas também permita e exija. Exija muitas vezes não é gritando, às vezes não é tombando, e às vezes a gente vai ter que precisar fazer isso também, certo? Quando a pessoa está passando do limite, você vai ter que botar um freio nela. Mas muitas vezes é você se posicionando e não aceitando um outro tipo de tratamento além daquele que você merece. A baixa autoestima, que é a desvalorização de si mesma. A baixa autoestima atrapalha na sua percepção de que você merece ser tratado de maneira digna. Porque, querido, eu não posso exigir das pessoas aquilo que eu não acredito que eu mereço receber. E muitas vezes nós temos essa hipocrisia de esperar que as pessoas nos tratem de maneira correta, quando nós mesmos não nos tratamos de maneira correta. Aí você passa o dia inteiro se ofendendo, pensando pior de você, se chamando de burra, se chamando de incapaz, se chamando de fraca, se chamando de coitada, se chamando de otária. Você fica o tempo todo semeando esses pensamentos na sua cabeça, mas aí alguém vai lá e te chama de otária, aí você quer dar na cara dessa pessoa. Isso é hipocrisia. Se você, ouvindo isso, entende que é errado, por que você se trata assim? Ah, é porque eu tenho problemas de baixa autoestima. Sim, correto. E problema é algo que tem que ser resolvido, não algo que tem que ser tratado como se fosse um filho. Não é um bicho de estimação. Problema é um problema, não é um estado de paz, prosperidade e segurança. Se você tem um problema de autoestima, você precisa procurar, por quê? Porque não é correto que as pessoas te tratem de maneira desonrosa, mas também não é correto que você se trate assim, por quê? Porque o Deus que te criou ou te regenerou não te enxerga dessa forma. Salmos 8, dá uma lida lá, diz a visão que Deus tem a respeito do homem. De glória e de honra o coroaste. Aquele homem ali é o ser humano, se refere aos dois gêneros, o masculino e o feminino, o macho e a fêmea. Então, se não é correto que as pessoas te chamem de burra, de fraca, de incapaz, de otária, de tudo quanto é nome, então, querido, não pode ter dois pesos e duas medidas. Se não é correto que as pessoas falem assim com você, também não é correto que você pense isso de si mesma. Comece a se enxergar da perspectiva de Deus, porque você vai ver que o legado de Deus para você é bom, porque Deus compreende que o mundo dele se tornou melhor pela sua existência. Um outro motivo pelo qual nós temos dificuldade de tratarmos as pessoas de forma honrosa ou permitir que as pessoas nos tratem de maneira honrosa e nós mesmos nos tratarmos de forma assim, é a reputação. E eu vou explicar. Apesar de ser verdade que a reputação é uma junção da opinião das pessoas somada ao que revelamos de nós mesmos aos outros, é fato que muitas vezes as pessoas nos analisam a partir de si mesmas, ao invés de procurar nos enxergar como realmente somos. Então, muitas vezes, infelizmente, como a infantilidade é um pilar da cultura do mundo, e a criança ela é ensimesmada, ou seja, a criança analisa todas as coisas a partir de ela mesma e ela passa a vida inteira se focando a si mesma, então você percebe esse comportamento ensimesmado nos adultos, né? Nos crescidos, mas não adultos, vamos falar assim. Então, muitas vezes, a reputação ela deveria ser assim, reputação, a opinião que os outros têm a respeito de mim, baseado naquilo que eu revelei de mim para elas. Então, as pessoas opinam ao meu respeito baseado naquilo que eu revelo. Isso deveria ser o conceito de reputação.
Só que, ultimamente, reputação não tem a ver com isso. Reputação tem a ver com a interpretação fantasiosa que a pessoa tem de mim, baseado nela mesma. Então, exemplo, se eu sou invejosa, eu acho que você também é invejosa. E aí eu começo a te acusar de ser invejosa. E aí você começa a ficar cismada que talvez o fato de eu estar te chamando de invejosa é porque você também tem isso. E aí, por causa da minha opinião equivocada a seu respeito, você começa a duvidar da sua própria caráter ou do seu próprio caráter ou da sua própria identidade. E é nesse sentido que a reputação pode atrapalhar a sua percepção da forma como você vai ser tratada. Que é como muitas vezes acontece, a pessoa vai lá, erra com você, e aí na hora de corrigir as coisas, tu vai lá e também pede perdão para ela, porque você acha, vai que de alguma maneira eu errei com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela disse que você errou com ela. Mas ela errou, você realmente verificou se você errou com ela? Você permitiu que Deus julgasse a situação? E foi como Moisés fazia. Moisés, quando as pessoas acusavam ele das coisas, ele falava assim, ó, que Deus julgue entre mim e você. E se você tiver certo, que Deus faça isso comigo. Se você tiver errado, que Deus faça que Deus faça isso com você. Jesus, da mesma maneira, quando as pessoas acusavam Jesus das coisas, Jesus perguntava assim, do que exatamente eu estou sendo acusado? De qual palavra? Porque eu estou pregando na sinagoga de vocês tem 3 anos e pouco. Ou seja, ele não simplesmente aceitava a opinião da pessoa a respeito dele como verdadeira. Ele colocava, o apóstolo Pedro fala isso na carta de Pedro, ele entregava tudo a Deus que julgava retamente todas as coisas, para Deus tratar isso de maneira adequada. Então, a reputação, ela é uma opinião pública, mas não é, hoje em dia, não é mais baseado naquilo que você revela para as pessoas. Por causa da infantilidade, muitas vezes, a maneira como a pessoa está te vendo não tem nada a ver com você. Mas se você não tem esse entendimento, você vai acabar, então, permitindo que as pessoas te tratem de maneira desrespeitosa, desonrosa, muito mais baseado na fantasia da cabeça dela do que realmente num comportamento verdadeiro que você demonstrou. Então, como é que você se livra disso? Você vai pedir para Deus julgar. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu estava numa igreja que aconteceu a seguinte situação, eu acabei, sem saber, né, de forma bem profética mesmo, de revelação, sabendo que tinha uma mulher na igreja que estava querendo roubar o cargo ministerial de outra pessoa. E aí uma jovem de 17 anos, foi lá e entregou uma palavra profética para a usurpadora, dizendo que Deus não estava se agradando daquele comportamento dela e que ela deveria parar isso. Só que o detalhe é assim, ó, eu não sabia com profundidade o que a usurpadora estava fazendo. Depois que eu fiquei curiosa, porque eu tinha entregado aquela mensagem, que eu fui caçar e descobri o que estava acontecendo. Mas quando eu entreguei a mensagem, eu não sabia. Só que essa menina era a filha do líder da igreja. Então, ela tinha um poder de influência sobre a igreja muito maior do que eu, obviamente. E aí, o que aconteceu? Essa guria, ela começou a criar uma mentira, dizendo que eu havia ofendido ela, chamado ela de feia, de burra e de esquisita, porque ela ficou com raiva de eu ter repreendido ela em nome de Deus, de que Deus não iria aprovar e Deus não iria tirar a fulana do cargo dela para dar para ela. E aí, vocês acham assim, que qual foi a palavra que acreditaram? A minha, que disse que não foi isso que eu disse, ou a da filha do líder da igreja que disse que foi isso que eu disse? É óbvio que acreditaram na filha do líder da igreja. Eu fui afastada de todas as atividades da igreja, de todos os ministérios, e eu fiquei algumas semanas ou um mês, não me recordo mais, né? Tem bastante tempo já, né? O dinossauro aqui já faz muitos anos que eu tive 17. Então, aconteceu essa situação e eu não tinha como resolver. Depois de algumas semanas, eles iam ter uma reunião de presbitério onde eles iriam decidir se eu ia continuar disciplinada ou se eu seria expulsa da igreja. E todas as fichas estavam apontadas que eu seria expulsa da igreja. E sabe o que eu fiz? Eu orei.
Eu orei a Deus para revelar a verdade. Porque todo mundo dizia assim, ó, tudo isso será resolvido se você for lá publicamente pedir perdão para a filha do fulano, do líder fulano. Se você pedir perdão para a filha do líder fulano, vai ser resolvido. Só que, tipo assim, não vai ser resolvido. Por quê? Porque o que ela falou não era verdade. Tudo bem que a minha reputação tinha ido pro pau, mas não era verdade. E eu orei e esperei. E o que aconteceu? Deus julgou a minha causa e a causa daquela moça e me deu vitória de causa. E a situação foi resolvida e a minha reputação, o meu testemunho foi restaurado na igreja. Por quê? Porque a guria que ela tinha lançado como testemunha, que disse que estava perto no dia que eu falei isso, ela confessou e disse que era tudo mentira, que na realidade o que eu tinha falado era outra coisa, e que ela ficou mal porque o Espírito Santo começou a colocar no coração dela que ela não deveria falar, ajudar a filha do pastor na mentira, e a situação foi resolvida assim. Então, querida, você antes de permitir que a sua dignidade seja tirada de você, porque as pessoas estão falando isso, falando aquilo, e você não tem certeza se é verdade ou não, porque as pessoas podem estar falando algo verdadeiro ao seu respeito, ou estar falando algo a partir da própria percepção delas. Você busque a Deus e pergunte ao Senhor, é verdade? Que o Senhor julgue. Se for verdade, Pai, eu quero me corrigir sobre isso, e eu quero me retratar sobre isso, e eu quero ir lá e restituir a pessoa nesse comportamento errado que eu tive. Mas se não for verdade, que o Senhor me exalte, que o Senhor me devolva minha honra, porque eu não vou me humilhar. Humilhar-se diante de Deus, ok. Humilhar-se diante de pessoas que você machucou, correto e perfeito. Agora, se você permitir que a sua dignidade seja arrancada por qualquer coisa e você seja desrespeitada por qualquer motivo, isso não. Sempre peça ao Senhor para julgar a sua causa. O outro conceito que pode corromper a sua visão correta de dignidade, se você merece ser tratada com respeito ou não, ou se você merece tratar, porque isso vale para os dois lados. Receber honra e dar honra. Porque ao me vestir de dignidade, eu também vou tratar o outro com dignidade. Ao me vestir de honra, eu também vou reconhecer a honra que o outro merece. Então, um outro ponto que também nos atrapalha a nossa percepção de dignidade é a cobiça. E a cobiça é um problema sério. Nas escrituras, a palavra cobiça também tem uma outra palavra sinônima que é inveja. Então, quando você lê nas escrituras inveja e cobiça, quer dizer exatamente a mesma coisa. E o que é cobiça? É quando você quer viver o testamento de vida de outra pessoa. Você quer receber uma herança que não é sua. Você quer ser alguém que Deus não te refez para ser. Ocupar posições que Deus não estabeleceu e viver uma vida que não está destinada a você. Então isso vai atrapalhar. Por quê? Porque quando uma pessoa está no espírito de cobiça, ela quer receber uma glória que ela não merece. Por quê? Porque ela quer ser alguém que ela não é. E que Deus não quis que ela fosse. É aquela pessoa que nasceu para ser pera, mas ela anseia tanto em ser um morango que ela fica, então, destruindo tudo o que a identifica como pera, tomando, pintando, né, o cabelo de vermelho para ser um morango, colocando tudo aquilo que caracteriza como morango. Então, ela se esforça para se apresentar cada vez com mais morango, se apresentar como morango mesmo. Quem morder ela vai ver que ela tem gosto de pera ainda. E quando alguém não trata ela como morango que ela quer ser, ela fica ofendida. Isso é o que a cobiça faz em relação à dignidade. Você é uma pessoa exata, como eu falei assim, ó, mesmo que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, cada um tem uma maneira de manifestar essa expressão de Deus de uma forma diferenciada.
assim como você olha na natureza. Nem todas as flores são iguais, nem todas as verduras são iguais, nem todos os tubérculos são iguais, os legumes e por aí vai. Então, querido, você é uma expressão exata de Deus dentro da sua individualidade. Então, se você é pera, você é pera. Não adianta querer bancar o morango para cima das pessoas e querer que as pessoas te respeitem por ser morango. Ou o exemplo, né, você ocupa uma posição na empresa e essa posição é que você deve ocupar, foi isso que Deus te falou, mas você quer ocupar a posição do outro, e aí você fica ressentida porque você não é honrada e respeitada como a outra pessoa é, e etc e tal. Então a cobiça, ela leva você a distorcer a dignidade, porque você quer receber uma glória e um reconhecimento que você não merece, porque não tem nada a ver com você, não é o teu testemunho de vida, não é o seu testamento de vida, não é a sua vocação, não é o seu legado. E a última coisa que atrapalha bastante também a questão da dignidade é o machismo e o feminismo. Concordar com a visão incorreta do gênero pode levar você a desejar uma honra que não merece ou a rejeitar o respeito que merece. Então, eu tenho um vídeo no nosso canal do YouTube, eu acredito que boa parte de vocês já assistiram, que está ali sobre as características iguais do machismo e do feminismo. Porque o machismo é um problema que nós chamamos de machismo quando dá em homem e nós chamamos de feminismo quando é a mulher que apresenta, mas é o mesmo câncer. Só muda de nome por causa do gênero. E se você é um homem machista, né? Se você é um homem machista, você vai esperar receber uma honra que você não merece. Se você é uma mulher feminista, você vai esperar receber uma honra que você não merece. Se você é uma mulher machista, você vai permitir que o homem te trate da forma desonrosa como o machista trata a mulher. E se você for um homem feminista, você vai permitir que a mulher te trate da forma desonrosa como a feminista trata o homem. Então, o machismo e o feminismo, eles interferem sim na cultura da honra, na forma como você permite vestir-se de dignidade ou na maneira como você permite que as pessoas arranquem a dignidade de você. Querida, eu queria que você tivesse esse entendimento. Honra é pela sua existência, pelas suas posições, as posições que Deus colocou na sua vida, pelas suas verdadeiras contribuições. O que foge disso é bajulação, manipulação, ou é cobiça, você está querendo receber uma glória, uma honra que você não merece. Então é muito importante para que você se vista de dignidade, você saiba quem você é em Deus, qual é o seu propósito, qual é o seu testamento, que você ocupe de maneira justa, que agrade a Deus as posições que você ocupa na vida das pessoas e no reino de uma maneira geral, e isso é executando as suas profissões de uma maneira correta, que profissões são funções, são posições. Executando seu ministério, ministério é qualquer coisa que você faz para outra pessoa que não seja você. Isso é que eu entendo ministério. Então, lavar a louça para alguém é ministério, limpar a casa é ministério, aconselhar é ministério, dar carona para alguém é ministério. Qualquer coisa que você faz para outra pessoa que não seja você é ministério. Mas você ainda vai ter que fazer isso sob fundamentos corretos, dentro de um contexto de honra, trazendo dignidade para aquela pessoa. E fique em paz e até o nosso próximo vídeo.